Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com o unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vá-te em paz. Aqui está um texto muito conhecido de cada um de nós e também muito rico em lições para o nosso dia a dia. Nós temos que Jesus, ele entra na casa de um fariseu, um homem importante daquela sociedade, naquela ocasião. Ele tinha sido convidado por esse fariseu e ali então foi para comer com ele e assentou-se à mesa. E de repente aqui entra na cena a mulher da cidade, que apenas é identificada como uma pecadora. E aí se estabelece o contraste entre aquele que se julga importante, aquele que se julga justo, aquele que se julga justificado diante de Deus, e uma outra que não é digna de nada, de absolutamente nada. Enquanto um se encontra no mesmo nível que Jesus, e às vezes até pensando que estava numa posição até mais privilegiada, aquela outra estava num nível baixo, estava aos pés, estava como que rastejando. Esta era a situação desta outra pessoa, no caso, a mulher pecadora. E o interessante é que este fariseu, quando observa aquilo, ele vai falar consigo mesmo. Ele não fala alto, ele não fala, ele não verbaliza. Ele simplesmente, ele pensa, ele analisando aquela cena,
vem ao seu coração o seguinte: eu me enganei com esse homem. Porque eu trouxe ele pensando que ele era um profeta, que ele era realmente uma pessoa importante, que tudo que falam dele, olha só, era real, né? Mas eu tô vendo que ele não é profeta, não. Porque se fosse, ele já teria identificado esta mulher como uma pecadora. Isso está no coração do fariseu. Então Jesus, ele olha para o fariseu e vai dizer uma coisa aqui para ele: eu tenho uma lição para você. Eu tenho algo a dizer a você. E aquele homem, então, alegre, coração alegre, fala para Jesus: dize-a, mestre. E então Jesus, ele conta essa história como que se uma parábola para aquele homem fariseu. E Simão, no caso, ele não está sabendo do conhecimento que Jesus tem do seu coração. Ele não sabe. E aí Jesus conta, então, a parábola que nós acabamos de ler a respeito do credor que tinha 2 devedores. E um devedor lhe devia ali 500 dinheiros, segundo o que ele propôs na parábola para ali Simão. E o outro 50 dinheiro. Vamos trazer para o dia de hoje para que nós possamos mensurar o tamanho dessas dívidas com o credor. Vamos supor que um aqui, o primeiro, devia para um credor R$1 milhão e o outro devia apenas R$500. Olha a proporção. Às vezes parece exagerada, mas é para que a lição ela seja aprendida. 1 milhão e depois o outro R$500. E vem então aquele credor e perdoa a ambos. Não me devem mais nada. Vocês dois podem ir embora em paz. E a pergunta de Jesus para aquele fariseu é a seguinte: quem mais ama aquele credor? O que devia mais ou o que devia menos? O amar aqui é um sinônimo também de gratidão, de agradecimento. Quem é que vai ser mais agradecido? Quem é que vai ser mais grato? Quem é aquele que, quando porventura esse credor precisar de alguma coisa, precisar de uma ajuda, de um favor, qual deles que vai sempre estar pronto para atender esse credor? Quem é que vai amar mais esse credor? E o fariseu entendeu a mensagem. Ele só não sabia que fazia referência a ele. E ele responde rapidamente: Senhor, eu tenho que seja o que devia mais e que foi perdoado mais. Lógico, esse mais vai amar. Então Jesus olhou para ele e falou: você respondeu muito bem. E aí Jesus vai fazer a aplicação da mensagem naquele momento. Eu entrei na tua casa, Simão, e olha o que Jesus disse: você não lavou os meus pés, mas esta aqui, tá? Que você está dizendo que é uma pecadora, que é uma mulher indigna, que é uma mulher que não tem nenhum valor para você, para essa sociedade, não devia ter para mim também, mas esta aqui, ela aqui regou os meus pés com suas lágrimas e está enxugando com seus próprios cabelos. Eu entrei na tua casa e você não me deste o ósculo, né? Que é aquela saudação que se dá
que se dava entre os judeus, o beijinho no rosto, né? Um beijo no rosto, que era um cumprimento, que era um sinal de boa-vinda. E você não fez isto. Mas esta aqui, desde que eu entrei, não cessa de beijar os meus pés. Quando eu entrei na tua casa, você não ungiu a minha cabeça com óleo, que é um sinal também de uma boa recepção e da importância da visita que você está recebendo. Mas essa aqui ungiu meus pés com unguento. Não é com qualquer óleo, é com unguento. Por isso eu te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados. E por isso ela muito vai amar. Ela ama e daí ela faz isto, tudo que ela está fazendo. O fariseu entendeu aquela mensagem. Ele compreendeu aquilo que Jesus estava dizendo para ele. Olha como que a análise diante dos homens sai toda corrompida, distorcida, e que diante de Deus o tratamento é outro. O nosso Deus, o nosso Jesus, ele não está analisando as pessoas simplesmente pela aparência, mas sim pela obra que ele tem para realizar dentro do coração de cada uma das pessoas. O agir de Deus, o mover de Deus no coração das pessoas, trazendo mudança, trazendo transformação, trazendo renovação. Naquela oportunidade ali, embora aquele homem, um fariseu, um religioso, um representante da lei e tantas outras coisas mais, porém, quando ele recebe Jesus, ele estava querendo atrair a atenção das pessoas. Porque tendo Jesus, embora eles não fossem muito familiarizados com o Senhor Jesus, mas estando Jesus ali, atraía a atenção de muitas outras pessoas para eles. E eles estariam ali no foco. Em contrapartida, para eles, uma pessoa como esta pecadora, ela não tinha valor, ela não tinha sentido, ela não teria significado nenhum. E na casa deles, esse tipo de pessoa jamais entraria. Eles jamais colocariam à mesa uma pessoa como esta aqui, uma pecadora. Mas Jesus, ele demonstra para todos que estavam presentes que para ele não tem diferença. As pessoas estão todas niveladas, estão todas iguais. E qual que é o nível em que o homem se encontra perante Deus? O Senhor Deus disse: todos pecaram. Paulo escreve isso aos Romanos. Todos pecaram. E todos foram destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer. Não há um que faça o bem. Não é porque tem religião que a religião vai salvar. A religião não salva ninguém. A sua posição não resolve o maior problema que você tem, que é o problema da alma. Religião é aquilo que nós recebemos desde criança. Nós nascemos e recebemos como tradição dos nossos pais. Nós fomos como que treinados para viver nessa religião. Nós fomos como que condicionados para viver nessa religião. E a nossa mente, ela está presa a esta religião, de modo que nós não conseguimos arrancar, tirar de nós isto, porque nós estamos preocupados com aquilo que as pessoas vão dizer ao nosso respeito. Onde já se viu isso? Nasceu em tal religião e agora está mudando de religião, porque diante dos olhos dos homens está havendo uma mudança de religião. Não, a obra que Jesus tem para fazer na nossa vida não é mudança de religião, é muito mais do que mudança de religião. Jesus está tirando o homem das trevas e trazendo para a sua maravilhosa luz. A tua religião é trevas? Não. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que todos os homens estão em trevas. E lá nas trevas, aí cada um tem ou religião, ou entretenimento, cada um tem a sua forma de viver. Mas todos em trevas, destituídos da glória de Deus. Mas Jesus, ele veio
para resgatar o homem da sua vã maneira de viver. Jesus veio para tirar o homem do poder das trevas e, consequentemente, vai tirar o homem do que ele está acostumado a viver no meio dessas trevas. E se a religião faz parte, então ela vai ter que ser deixada para trás. Ela vai ter que ser arrancada, porque trazer para a presença de Deus religião não resolve a vida de ninguém. Nós temos aqui o exemplo desse religioso que se baseava na sua vida, que parecia impecável diante de Deus, todavia menosprezava um pobre, miserável pecador, que para ele diante de Deus, assim como para eles não tinha valor, diante de Deus também não, mas ao contrário. Jesus ele chegou a dizer na casa também de um homem rico, que era Zaqueu, e ali ele não foi convidado para entrar, ali ele se convidou, ali ele disse para Zaqueu: desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E aqui está a diferença daquele que convida Jesus para ir até a sua casa, estar nos seus negócios, com aquele que Jesus resolve entrar. Quando Jesus disse: eu vou entrar na tua casa agora, eu vou entrar na tua vida, eu vou entrar na tua história. E quando Jesus entra na história da pessoa, ele entra para mudar, ele entra para transformar, ele entra para perdoar os pecados, ele entra para curar o maior mal que existe na vida do homem, é na alma, que é o pecado, que é o domínio de pecado, que fica depois maquiando através de religião. Jesus entra para mudar. Então aqui nós temos esse exemplo. Jesus está na casa de um homem que o convidou para entrar. Um religioso que tinha outros planos, outros propósitos, outra razão para ter convidado Jesus para entrar naquela casa. Enquanto que a pecadora, não. Ela não convidou Jesus. Ela não convidou. Ela foi convidada. Jesus resolveu entrar na vida daquela mulher. E a graça de Jesus, a graça de Deus atraiu aquela mulher. A graça de Deus atrai os pecadores para ele. O pecador pode ser miserável, o pecador pode não ter valor nenhum. O pecador para essa sociedade está jogado na sarjeta, já não tem mais sentido a vida, já não tem mais expectativa, está desesperançoso, acabou tudo. Mas quando a graça de Deus ela atrai o homem para junto de Cristo, atrai para mudar, atrai para transformar. Jesus não está olhando para a tua condição, não é isso que ele olha. Ele olha para o projeto, ele olha para o plano, ele olha para aquilo que Deus tem e ele enche o coração dessa pessoa de amor. Ele enche o coração dessa pessoa de graça. E então essa pessoa, ela é atraída. E quando ela é atraída para a presença de Cristo, então aí ela começa a ter uns comportamentos. E qual que é o comportamento dessa mulher? Essa mulher foi atraída pela graça do Senhor Jesus Cristo. E o que ela tinha que fazer? Ela trouxe um vaso de unguento. E ali ela se joga, e ali ela chora, e ali ela vai nos pés, porque é o lugar que ela entendia que era o seu lugar. Mas naquele momento, a graça do Senhor Jesus alcança aquela mulher. Não alcançou o fariseu, não alcançou aquele hipócrita, não alcançou aquele homem de coração fechado, não alcançou aquele homem religioso. Não alcançou, mas alcançou a pecadora, alcançou aquela miserável, alcançou aquela mulher com a história acabada. Mas Jesus agora vai mudar a história desta mulher. Ficou como exemplo de manifestação da graça e do amor. O fariseu ficou aqui como exemplo de hipocrisia, de coração duro, de uma religião falsa, de um comportamento falso. Mas esta mulher, conhecida aqui tão somente como uma pecadora da cidade, essa teve a sua vida transformada, mudada pela graça do Senhor. E esta graça maravilhosa, ela continua atraindo, ela continua chamando. A glória de Deus continua atraindo pecadores para junto dele. Então, como eu disse, lá na casa de Zaqueu, em que Jesus, ele se convidou, ele disse para Zaqueu: hoje convém pousar em tua casa, Zaqueu.
Não foi Zaqueu que o convidou, mas Jesus se convidou, repito, e entra na casa de Zaqueu. E quando Jesus entra na casa de Zaqueu, porque ele quis entrar, porque era propósito dele entrar, a vida de Zaqueu foi transformada. Zaqueu se coloca publicamente, aquele que era um publicano, que era chefe dos publicanos, que era rico, homem importante também da sociedade. Agora Jesus está na sua casa, mas ali Jesus está porque Jesus quis ir. Jesus não foi convidado. E então aquele homem se coloca de pé e vai dizer: Senhor, eu quero falar algo. Eu quero dizer aqui publicamente, se eu tenho defraudado alguém, eu quero restituir quadruplicado. Então Jesus olha para todos e diz: hoje chegou salvação a esta casa, porque esse também é um filho de Abraão. Um homem que diante daquela sociedade também era desprezível, porque um publicano para eles era alguém que traía a nação e não era digno de forma alguma de estar junto com eles, mas Jesus estava ali. Este também é um filho de Abraão. E o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdidos. E Jesus ainda vai dizer, porque, olha só, quem é que precisa de médico? Os sãos ou os doentes? Então, quem precisa de médico são os doentes. Quem que precisa de Jesus é pecador. Quem precisa de Jesus são os pecadores, porque Jesus é aquele que pode perdoar pecado. Religião não pode perdoar pecado. Posição social não pode perdoar pecado. Tecnologia não perdoa pecado. Inteligência artificial não vai mudar aquilo que está dentro de nós, na nossa alma. Não, só existe um que pode fazer essa mudança, e esse se chama Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele, pelo poder do seu Espírito em nós, tem poder para fazer essa mudança. E a vida de Zaqueu foi mudada e transformada naquela oportunidade. E hoje, agora, nesse momento aqui dessa pecadora, na casa desse fariseu, no verso de número 48, Jesus olha para ela e disse: os teus pecados te são perdoados. Se esses homens todos aqui estão dizendo que tu és uma pecadora, eu digo para você, era, porque hoje eu perdoo os teus pecados. E então, os que estavam à mesa começaram a dizer: mas quem é este que até perdoa pecados? E então disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Acabou. Quando Jesus diz para alguém: vai-te em paz, pode ficar tranquilo, porque a paz verdadeira adentrou a alma. Aí acabou, mudou, foi transformado, foi renovado. E aquela mulher vai embora. Vai continuar naquela vida miserável de antes? Jamais. Porque agora quem está no controle da vida é Cristo. Agora quem vai controlar os passos é Deus. E a partir de agora é vida mudada, é nova expectativa, é uma nova história. Jesus entrou para mudar. Meus queridos irmãos, que nós venhamos ter essa experiência com o Deus de toda graça e de toda misericórdia. Que quando olha para o homem, não olha para analisar a situação que ele se encontra. O Senhor Deus, quando ele olha para o homem com o seu olhar de amor, ele olha para resgatar, ele olha para salvar, ele olha para libertar, ele olha para transformar, para perdoar os pecados. O que nenhum homem jamais pôde fazer, Jesus veio para fazer. Jesus se entregou por nós naquela cruz para que tivesse poder sobre a vida daqueles que ele escolhesse para perdoar os seus pecados. Que você seja favorecido por essa graça e seja alcançado por esse grande poder e sinta o perdão dos teus pecados e sinta a paz que só Jesus pode dar. Amém? Deus continue abençoando a todos em nome do Senhor Jesus.